Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, ó, contando o conteúdo, tabela periódica, a gente só vai finalizar, certo? É uma parte bastante simples para alguns, mas tranquilo, tá certo? Eu acredito que eu tinha mandado uma atividade, já um texto para vocês olharem, lerem, responder algumas questões. Vou estar complementando aqui com essa aula. Quem não respondeu, tente responder, tá certo? Para me enviar a atividade que eu já tinha passado. Quem já respondeu, confira se está batendo com a minha explicação, ok? Então, as propriedades dos elementos químicos. Cada elemento químico ele tem a sua própria propriedade, tá certo? Deixa eu tirar o fone aqui. Tem sua própria propriedade. Uma característica, por exemplo, um determinado elemento químico ele consegue conduzir eletricidade, o outro não consegue, certo? Materiais, por exemplo, de borracha, que contêm elementos químicos que vão ter propriedades de isolamento elétrico, que eles isolam ou não conduzem eletricidade, tá certo? Isso são propriedades de elementos químicos. Essas propriedades elas podem ser subdivididas em dois tipos, certo? São as aperiódicas, certo? E as periódicas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o apontador a laser. Então, as aperiódicas são as propriedades cujos valores aumentam ou diminuem continuamente com o aumento do número atômico. Ou seja, toda vez que o número atômico vai subindo, o número de prótons dos elementos químicos na tabela periódica vai subindo, essa propriedade ela pode continuar subindo junto ou fazer o contrário. Ela se inversa, ela pode diminuir, ela pode abaixar. Então, essa aí é uma característica aperiódica. No caso das periódicas, são as propriedades que oscilam em valores mínimos e máximos repetidos regularmente com o aumento do número atômico. Ou seja, o que isso acontece? Quando eu vou aumentando o número atômico lá, começa com hidrogênio, hélio, por aí vai, até chegar no último elemento químico, cada elemento desse vai ter uma certa propriedade. Nas aperiódicas, toda vez que eu vou aumentando o número atômico, essa aperiódica, ela vai diminuindo ou aumentando continuamente. No caso das periódicas, não, elas ficam oscilando, elas ficam variando. Vai ter variações nas periódicas, tá certo? Ou seja, o elemento químico com 10 prótons, número atômico 10, ele pode ter uma propriedade maior do que um elemento químico com 20. E por aí vai. Fica variando isso. Um vai ter maior, outro vai ter menor, determinada propriedade. E a gente vai ver que propriedades são essas, tá certo? As propriedades periódicas, elas são inúmeras, certo? Mas as principais são raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade e também o que chamamos de propriedades físicas. No caso das propriedades físicas, já entra uma parte, uma questão à parte. A gente vai ver cada uma delas rapidamente, certo? O raio atômico. O raio atômico é o que determina o tamanho de um átomo. É o que diz se o átomo é um átomo grande, um átomo pequeno, um átomo médio, certo? Como é que ele é calculado? Como já disse, raio. O que é o raio? O raio é a distância em uma circunferência, certo? Do centro dessa circunferência até a sua borda, ok? Isso é um raio. Então, ó, do centro até a sua borda, isso é um raio, ok? Lembrando que quando a gente junta dois raios, nós temos um diâmetro. Então, ó, o raio atômico é o que a gente mede o tamanho de um átomo, certo? A partir da distância do centro do núcleo do átomo até o seu elétron mais distante, seu elétron de valência. Então, isso é o que chamamos de raio atômico, ok? Na tabela periódica, os raios atômicos eles vão estar da seguinte forma: quanto mais à esquerda, quanto mais abaixo, maior é o raio atômico, maior é o tamanho do átomo. Então, observe, para ser um átomo grande, ele tem que estar muito à esquerda na tabela periódica. Observe que isso aqui é a representação da tabela periódica, certo? Para que ele tenha um raio muito grande, ele tem que estar muito mais à esquerda e muito mais abaixo. Que no caso do elemento químico com maior raio atômico é o frâncio, ok? Então, raio atômico, o maior elemento químico com maior raio atômico, o maior elemento químico na tabela periódica é o frâncio, ok? Energia ou potencial de ionização. A energia ou potencial de ionização é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Ou seja, eu tenho lá um átomo no estado gasoso,
É necessário uma certa quantidade de energia para que esse átomo, que observe que ele está neutro, ele não é nem um cátion nem um ânion. Então é necessário esse átomo aí, uma certa quantidade de energia para se arrancar um elétron desse elemento químico, desse átomo, ok? Para que ele fique, no caso, um cátion. Então, ó, dependendo da quantidade de energia, é possível arrancar. Se não, não tem como arrancar. Tem que ser uma quantidade de energia exata, dependendo de cada elemento químico, para ser arrancado. Então, observem, ó, que eu tenho aqui agora. Ele era neutro, passou agora a ser um cátion e liberou um elétron, graças a essa energia que atingiu ele. Ok? Isso acontece muito, por exemplo, em radiações que causam câncer. Então, as radiações são energias externas que vão atingir as células, os átomos das células, os átomos do próprio DNA, arrancando elétrons deles, causando interferências e, com isso, mutações. Então, na tabela periódica, no energia de ionização é quanto mais à direita, quanto mais acima, maior é a energia de ionização, ou seja, maior é a energia necessária para se arrancar elétrons. No caso, os gases nobres são eles os que possuem maior energia de ionização, ou seja, para se arrancar um elétron deles é necessário uma energia gigantesca, não é fácil. Porque eles estão totalmente neutros, estão estáveis. E eles sempre vão estar sozinhos, não vão estar ligados a ninguém. Por causa dessa estabilidade que é grande neles. Então é muito difícil de arrancar elétrons dele. Na natureza isso não acontece. Normalmente isso acontece em laboratório, em pesquisas científicas. Tem um doido agora passando com uma moto e doidando aqui na rua. Vamos lá, alguns exemplos. Por exemplo, o magnésio, para se arrancar o primeiro elétron dele, é necessário uma energia de 7,6 electrovolts. Okay? Para se arrancar o segundo elétron dele, vai ser necessário já o dobro, mais do que o dobro dessa energia, que é de 14,6 electrovolts. Para se arrancar o terceiro elétron dele, aí é mais complicado. Observe que é muitas vezes mais. Porque até aqui ele perde tranquilo, perde dois elétrons tranquilamente. Para se perder o terceiro elétron é muito mais difícil. Por quê? Porque a partir do momento que ele perdeu dois elétrons, ele adquiriu estabilidade. E para fazer com que ele fique instável, é necessário uma energia muito maior. Tá certo? Então, esse é o potencial energia de ionização. Ela é afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Então, observe aqui o seguinte: eu tenho um átomo no estado gasoso. Quando ele ganha um elétron, ele pega um elétron para ele, que ele vira um ânion, ele libera energia. Então, ó, quanto maior é a energia liberada, certo, pelo átomo, que captura o elétron, maior é a sua eletroafinidade. Na tabela periódica, muito parecida com o dos gases nobres, no caso do potencial de ionização, é a afinidade eletrônica. Mas só que observe que os gases nobres estão riscados. Por quê? Porque eles não capturam elétron. Eles são neutros. Ou melhor, eles são totalmente estáveis. Eles não precisam capturar nem perder elétron nenhum. Então, eles nem entram dentro desse sistema. Que no caso do elemento químico com maior eletroafinidade é o flúor. Observe, quanto mais à direita, quanto mais acima, maior é sua eletroafinidade, que nesse caso é o flúor. Eletronegatividade. É a tendência que o átomo tem de atrair elétron para si. Então, o que é a eletronegatividade? É quando eu tenho um átomo que ele tem uma energia, uma força grande sobre os elétrons. Seja os elétrons dele, seja os elétrons de um outro átomo numa ligação. Então, muitas vezes ele consegue até arrancar elétrons de outros átomos por causa dessa sua grande eletronegatividade. Então, na tabela periódica, quanto mais à direita, quanto mais assim, muito parecido com o outro. Só que nesse caso a gente tem o que chamamos de FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. São os três elementos químicos mais eletronegativos. São os três elementos químicos que melhor ou mais energia, mais força tem de puxar elétrons para próximo dele, para próximo do núcleo, certo? Então chamamos eles de FON. Então observem aqui, ó. Elementos químicos iguais têm a mesma eletronegatividade. Então, a eletrosfera da ligação deles será dessa forma, totalmente regular e igual. Aqui eu tenho dois elementos químicos
que é o hidrogênio, que tem uma certa eletronegatividade, não pequena, mas também não grande. E temos o flúor, que tem a maior eletronegatividade da tabela periódica. Observem como os elétrons, como a eletrosfera, é muito mais puxado para o lado do flúor, por causa da sua eletronegatividade. No caso do fluoreto de lítio, observem que é muito maior ainda. Por quê? O lítio ele facilmente perde elétrons. E o flúor tem uma grande energia para puxar os elétrons para próximo dele. Então, o flúor é muito mais forte do que o lítio. Então, por isso que a eletrosfera fica tão mais próxima do flúor do que do próprio lítio. A eletropositividade é a tendência que o átomo tem de perder elétrons. Então, se a gente tem a eletronegatividade, que é a tendência que tem de um átomo dele puxar os elétrons para próximo dele até ganhar elétrons, até capturar elétrons, no caso da eletropositividade é o contrário. É a facilidade que tem de certos átomos de perder elétrons. É chamado também de caráter metálico. Por quê? Quem é que tem essa característica? Os metais. Os metais facilmente eles perdem elétrons. Então, facilmente eles tendem aquele elétron na eletrosfera, na camada de valência, ser perdido para um novo átomo, para um outro átomo. Então, isso é chamado de eletropositividade. Então, ó, na tabela periódica, a eletropositividade é quanto mais à esquerda e quanto mais abaixo, maior é a sua eletropositividade. Novamente, a gente tem o flúor. Ele pode ter ele pode ser o maior átomo, o raio atômico, mas ele é também o átomo que mais facilmente perde elétrons. Propriedades físicas dos elementos. Então vamos lá. Uma delas é a densidade. Densidade que a gente já trabalhou esse ano, já viu na escola, certo? Que nada mais é do que a massa em gramas dividido pelo volume. O volume pode estar em centímetro cúbico, pode estar em ml, certo? Então essa é a densidade, é a quantidade de massa de um objeto pelo seu volume. Isso é densidade. Observem aqui o seguinte, ó. Ósmio é o elemento químico mais denso. Por quê? Ó? Quanto mais abaixo, quanto mais ao meio, mais denso é o elemento químico, maior é a densidade. Que nesse caso é 22,57 gramas por centímetro cúbico. O que significa que a cada 1 ml eu vou ter 22,57 gramas. Então, em um copinho aí com 100 ml, eu vou ter mais de 2 quilos de ósmio. Um exemplo muito grande disso é aqueles pesos antigos. Não sei se vocês pegaram esse período, mas tinha uns pesos antigos, umas balanças antigas que eram os objetos não eram pesados por meio desses pesos. Tinha uns pesos grandões que tinham um determinado peso e tinham outros menores. E muitas vezes os menores eles eram mais pesados que os maiores, certo? É aí que entra a densidade. Então, por quê? Porque um pequeno volume pequeno, um pequeno volume pequeno, ficou meio estranho agora, mas em um pequeno volume, ele cabe muita massa, tem muita massa ali concentrada, muita massa junta, uma da outra. É o que acontece aqui, ó. Em 100 ml, se eu colocasse um copinho descartável de 100 ml de ósmio, eu teria mais de 2 quilos, certo? Então é muito. Servem aqui alguns pesos. O sódio, 0,97 gramas por centímetro cúbico. O magnésio, 1,74 gramas por centímetro cúbico. O mercúrio, que é um elemento químico metálico, bastante denso e em temperatura ambiente líquido. Observe que ele tem um peso bastante grande. Ele tem, ou melhor, tem uma densidade muito alta. Okay? E o ósmio, que é o elemento químico mais denso da tabela periódica. Então, ó, metais leves. Metais leves são aqueles que têm uma densidade menor que 5 gramas por centímetro cúbico. Metais pesados são aqueles que têm densidade maior do que 5 gramas por centímetro cúbico. Outro tipo de propriedade física é a temperatura de fusão e ebulição. A gente sabe, por exemplo, certas substâncias elas têm uma temperatura de fusão muito baixa. Em pequena temperatura já derrete, que é o que chamamos de fusão. E tem substâncias como, por exemplo, metais, que é necessária uma temperatura muito alta para que ocorra a fusão. Então, novamente, um louco passando de moto aqui. Então, ó, ele está indo e voltando. Então, vamos lá, pessoal. Então, a temperatura de fusão é a temperatura necessária para que uma substância passe do estado sólido para líquido. E ebulição, do líquido para o gasoso, certo? São essas duas
propriedades. Então, observe aqui o seguinte, ó. Na maioria da tabela periódica, quanto mais abaixo, quanto mais ao meio, maior será o ponto de ebulição e maior será o ponto de fusão, ou seja, maior será a temperatura para que um elemento ferva ou derreta. No caso das duas primeiras fileiras, certo? Colunas ou famílias, é acima. Quanto mais acima, maior o ponto de ebulição e o ponto de fusão. O elemento químico com maior ponto de fusão e ebulição é o que chamamos de tungstênio, que só o ponto de fusão dele, eu estou falando de sólido para líquido, é de 3.410 graus Celsius. Então, observem que a temperatura de fusão, derreter dele já é muito alta. Imagina de fervura, que é muito mais alta ainda. Então, tungstênio é o elemento químico com maior ponto de fusão e ebulição. E aqui você chama um resuminho de tudo, certo? De cada uma dessas funções, cada uma dessas propriedades periódicas, seja as propriedades normalmente aperiódicas ou periódicas, como também as propriedades físicas. Tá certo, pessoal? Então, ó, para por aqui. Tem as atividades que eu já tinha enviado para vocês. Quem respondeu, confira aí se está respondendo. Quem não respondeu, tente responder, tá certo? Até semana que vem.